Olá, meus amigos, tudo jóia? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Matheus e estamos aqui mais uma vez para continuar as nossas reflexões. Para quem ainda não sabe, nós estamos numa série de reflexões no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Nós iniciamos desde o capítulo 1, nós estamos refletindo em cada perícope, em cada capítulo, né? Nós fazemos uma leitura e uma reflexão e nós vamos percorrer todo o Evangelho de Mateus, né? O Evangelho segundo Mateus. E estamos hoje iniciando mais um. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 12. Se você tem assistido esses vídeos, recebido esses vídeos, né? E isso tem feito diferença na sua vida, a palavra de Deus tem alcançado, tem transformado a sua vida. Nos ajude compartilhando, se inscrevendo, né? E curtindo e ajudando aí, contribuindo com a gente no anúncio, né? E também para que essa mensagem alcance mesmo mais pessoas, mais corações e a palavra de Deus chegue em muitos lugares para transformar e cumprir o propósito da revelação de quem Deus é. Vamos continuar aqui então, e hoje nós vamos iniciar nossa leitura no capítulo 12, capítulo 11, nós vamos ler do verso 20 até o 30. Capítulo 11, versículo 20 diz assim: Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Versículo 23. E você, Carfanão, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Por aquele tempo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui nós encerramos o capítulo 11. Jesus, mais uma vez, vindo de encontro aos seres humanos, ao povo daquela época, aos ouvintes daquele momento, com graça e misericórdia, e fazendo, mais uma vez, um grande convite. E aqui nós vemos vários pontos importantes, destaquei 4 deles aqui. O primeiro deles, a falta de arrependimento e de fé dessas cidades que Jesus mencionou. A rejeição de Jesus e da sua mensagem. Nós vemos também um ponto muito importante aqui de mais um dos atributos de Deus, e Jesus revelando esse atributo de Deus. Um Deus justo, um Deus que é juiz e que um dia haverá um juízo. E vemos aqui também essa mensagem que fala do arrependimento que nós vemos em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos nós vemos Deus se revelando ao homem e chamando o homem ao arrependimento, para vir até Deus. E o que é, na verdade, arrependimento? A palavra arrependimento, o que ela significa? E no seu original tem-se o entendimento da palavra sobre a metanoia, a metamorfose, uma transformação. E o que isso significa, Basicamente, em resumo, a grosso modo, arrependimento é: você caminha em uma direção, exemplo, eu caminho na direção norte, e quando eu me arrependo, eu dou um giro de 180 graus e começo a caminhar na direção sul. Ou seja, arrependimento, falando aqui das coisas de Deus, se eu caminhava para longe de Deus, ao me arrepender, agora eu caminho em direção a Deus. Esse é o verdadeiro sentido e entendimento do que é arrependimento. E nós vemos aqui Jesus chamando esse povo ao arrependimento. Perdão. Nós vemos Jesus chamando os seus ouvintes ao arrependimento e dando exemplo dos lugares que rejeitaram e não quiseram se arrepender, e o que aconteceria, qual seria a consequência dos que não se arrependeram. E essa foi a mensagem, como eu disse e repito,
de Gênesis a Apocalipse. Os antigos profetas anunciavam, quando o povo estava longe de Deus, eles chamavam o povo ao arrependimento. Voltem-se para Deus. Essa foi a mensagem de João Batista, anunciando a mensagem do arrependimento. Voltem-se para Deus. Essa foi a primeira mensagem de Jesus relatada por Mateus, quando ele saiu para anunciar às pessoas, ao público. A primeira mensagem em público de Jesus foi: arrependam-se porque o reino de Deus chegou. E nós vemos que isso por todos os tempos. Os apóstolos anunciavam essa mensagem. Se nós lemos em Atos, nós vemos os apóstolos anunciando o arrependimento. Se nós olharmos os escritos de Paulo e de João, eles anunciam o arrependimento. O Apocalipse, o último livro da revelação de João, está anunciando o arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento, e esse é um dos temas centrais para que o ser humano entenda que ele precisa voltar-se para Deus, caminhar em direção a Deus, arrepender-se dos seus pecados, de tentar levar a vida achando que pode ser dono de si e controlar a sua própria vida. E nós vemos, prosseguindo a leitura aqui, algumas outras coisas do que Jesus fala. E nós falamos sobre ele estar chamando o povo ao arrependimento, falamos sobre o juízo. Versículo 25, Jesus disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. E aqui Jesus está denunciando um tipo específico de sabedoria e de inteligência. Sabedoria humana e inteligência terrena. Porque a verdadeira sabedoria provém de Deus. O próprio Deus é a sabedoria. E aqueles que rejeitam isso têm uma sabedoria baseada em si mesmo, nas suas experiências. E não tem como não dar certo, sendo que todo ser humano está corrompido pelo pecado. Então Jesus está denunciando esse tipo de sabedoria, aqueles que rejeitam a verdadeira sabedoria que provém de Deus, e essa inteligência terrena e humana que é egoísta, maldosa e que prejudica uns aos outros. Versículo 27, quando Jesus está trazendo aqui a sua soberania, o controle e a autoridade que ele tem sobre todas as coisas, e o desejo dele não de excluir, mas de incluir. Quando ele está falando aqui: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho se quiser revelar. Ele está falando sobre a revelação de quem é e de que tudo está em tuas mãos. E não somente isso, mas voltando para o versículo 25, onde Jesus está falando dos que rejeitaram a verdadeira sabedoria, a verdadeira inteligência, que isso foi encoberto a eles e revelado aos pequeninos. Ele não está querendo dizer sobre a exclusão, mas que isso foi anunciado a todos. Mas alguns rejeitaram essa verdade de quem Deus é, de quem Jesus é e do que ele veio fazer nessa terra. Nós lembramos claramente disso quando lemos em João 6:37, em que Jesus disse: a todos aqueles que o Pai entregar a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não existe mensagem mais inclusiva do que a de Jesus. Ele deseja que todos aceitem e creiam nessa mensagem, todos se arrependam e creiam na verdadeira sabedoria, na verdadeira mensagem, na verdade que é a palavra e a vida e quem é Jesus. Versículo 28, mais uma vez, Jesus nos convida a vir até ele. E ele diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que convite é esse? Mais uma vez Jesus dizendo e enfatizando sobre o homem não suportar o peso do próprio pecado, o peso da culpa, o peso de controlar a sua própria vida. O homem não tem estrutura para isso, não foi criado para isso. Foi criado para voltar-se para Deus, ter comunhão com Deus, adorar a Deus através de Jesus e da vida de Cristo. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Somente em Cristo Jesus descansaremos. Somente em Cristo Jesus teremos o preenchimento do vazio que existe em todo e qualquer ser humano nessa terra. Nós precisamos nos arrepender, voltar-se para Deus, crer nessa mensagem, nessa verdade. E assim teremos descanso e aprenderemos que esse é o único caminho que temos a ser seguido. 29. Mais uma vez, Jesus revela aqui a sua identidade de um Deus que é soberano, que é justo, mas que é misericordioso. Ele diz assim: aprendam de mim, porque sou manso
e humilde de coração. Eu poderia aplicar juízo sobre todos que me rejeitaram, mas eu estou os convidando mais uma vez. Arrependam-se, venham até mim. E essa não foi a única vez que Jesus fez isso. Jesus continua fazendo isso. O Espírito Santo continua convidando você e eu a se arrepender, a voltar-se para Ele, a entregar os fardos de culpa do pecado, a entregar os fardos de não conseguirmos controlar a nossa própria vida por nós mesmos, e entregar esses fardos a Ele, descansar e confiar em quem Deus é. E esse é o convite de Jesus para todos nós mais um dia. Todos os dias precisamos nos arrepender e nos voltarmos para Deus e caminhar na direção de um Deus misericordioso, santo, justo e fiel. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra revelada a nós através da vida de Cristo. Obrigado porque a Tua palavra, Deus, foi revelada a nós através do Espírito Santo de Deus. E porque é esse Espírito que traz para nós o entendimento real da Tua palavra e da nossa necessidade do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que esse Espírito Santo alcance cada coração, Deus, nesse momento, para que possam saber a necessidade que temos de nos arrepender, nos voltarmos para o Senhor, entregarmos o fardo do pecado e da culpa de não conseguirmos carregar, Deus, a nossa vida sozinhos e descansar no Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deus abençoe você.